A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos aí que está inscrito aí no meu canal. Eu quero compartilhar com vocês aqui 2 versículos da palavra de Deus que se encontra aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e o 16, que diz: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Vou fazer uma palavra de oração e depois vou falar aquilo que Deus já pôs no meu coração aqui. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, nesta manhã eu te agradeço, meu Pai, por esta tão grande oportunidade de estar aqui com vida. E neste momento eu te apresento, ó Pai, aquele que vai ouvir esta palavra. Dê vitória, abra as portas de emprego, abençoe e repreenda as enfermidades, Senhor. Entre nos lares divididos com salvação e libertação. Faz um milagre, ó Pai, na vida de muitos, Pai, que está precisando de uma bênção, de uma providência divina. Eu te peço, ó Deus, estenda as tuas mãos, meu Pai, dá vitória ao teu povo, ajude aquela mãe aflita que está com seu filho no presídio. Eu te peço, ó Pai, vá libertando, salvando seu filho e tirando do presídio para ele fazer a tua obra. Abençoa, meu Pai, aquele que está na UTI, cure, faz a tua vontade, Senhor. Tu pode curar aqueles que se encontram com câncer, Pai. Tu pode curar do câncer, ou tu pode, Pai, preparar e levar para a tua glória, Pai. Porque é melhor morrer com Jesus com câncer e ir para o céu, do que ser curado do câncer e ir para o inferno. Meu Deus, meu Pai, meu Criador, estenda as tuas mãos, vai dando livramento ao motorista de táxi, motorista de aplicativos, motorista de caminhão, todos aqueles que se encontram aí trabalhando, vai dando livramento, vai guardando, vai protegendo, dá livramento de acidente de carro, dá livramento, Pai, dá livramento de bala perdida, dá livramento, Pai, de violência. Dá livramento, Senhor, às mulheres também, Senhor, de violência sexual, de pedofilia, de tudo. Porque Satanás está no mundo para roubar, matar e destruir. Dá livramento ao teu povo, Senhor, acampa o teu anjo, guarde. E aqueles que ainda não te servem, dê livramento para meu Pai também. Eu te peço, ó Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus amados e queridos ouvintes da Palavra de Deus, a Bíblia nos revela aqui que 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16, né? Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E sabemos, meus queridos, que a Bíblia revela que ser santo é ser separado, né? Sabemos que Deus, Ele separou aquela nação de Israel para Ele, para que fosse um povo santo, um povo separado das outras nações. E está escrito em Levítico, diz assim: ser-me-eis homens santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E sabemos, para cada um de nós se aproximar de Deus, a gente tem que viver em santidade, a gente tem que ser separado, né? Então, se Deus me salvou, te salvou, nós somos separados, nós temos que ser separados do mundo, nós temos que ser diferentes. Está escrito, Malaquias 3,18: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, se Jesus te chamou, se Jesus te salvou, te deu um banho de sangue, te justificou, você é justo. Então o justo tem que praticar a justiça. Glória ao nome de Jesus. E também vou ler aqui em Tiago, que diz, irmão, é muito forte aqui essa passagem de Tiago. Já vi muitos pastores pregando aqui em Tiago, mas tem alguns versículos aqui que eles pulam, né? Eles pulam, eles não querem pregar, eles acham que se ele falar a verdade, a igreja vai secar,
vai ficar vazia. Mas não, irmão, a gente tem que falar a verdade, a gente tem que pregar a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade que liberta. Está escrito aqui, vamos ler aqui alguns versículos que diz aqui, ó. O versículo 4, irmão, é um versículo assim um pouco duro, mas é a palavra de Deus. Tiago 4:4 diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura: o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Então, irmãos, aqui a palavra já falou que a amizade do mundo constitui-se, aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então a gente somos crentes, a gente então somos separados, temos que ser diferentes. Glória ao nome de Jesus, né? Porque a gente não pode servir a dois senhores, porque no caso, eu vou para a igreja, o culto à noite, termino o culto, eu vou para um clube beber, dançar, usar droga, no outro dia eu vou para a igreja de novo. Tá errado, irmão. A gente tem que servir um só Senhor. A gente não pode servir a dois senhores, não. A gente tem que servir só a um Senhor só. Então a gente não pode servir a Deus e depois estar servindo a Satanás. A gente tem que servir ou a Deus ou a Satanás. Porque se você estiver servindo aos dois, você não está servindo a Deus, você está servindo só o diabo. Então, irmãos, está escrito que ali em João, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então concupiscência é desejo desenfreado. Os ímpios que vivem nessa dissolução, bebendo, na prostituição e fazendo o que quer e andando conforme o espírito que opera nos filhos da desobediência, nos desejos da carne e dos pensamentos. Nós somos crentes, a gente tem que crucificar a nossa carne, a gente tem que renunciar, irmão, o pecado todos os dias. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie a si mesmo e siga-me. Então, irmão, o caminho de Jesus Cristo é um caminho de renúncia. A gente tem que se renunciar às nossas vontades, aos nossos desejos, porque a gente renunciando, a gente se separando desse mundo, a gente estamos nos tornamos-nos santos para Deus. Deus nos vê, irmão, como santos, porque Jesus derramou o seu sangue por nós naquela cruz do Calvário. E o sangue de Jesus nos purificou de todo pecado. O sangue de Jesus nos justificou. Deus nos vê como santos. Então, se a gente somos santos, somos separados, a gente tem que viver em novidade de vida. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então a gente vai viver, irmão, novidade de vida. A gente vai procurar andar em honestidade. A gente vai procurar um exemplo. Você vai para um supermercado, alguém te dá um troco a mais, você tem que devolver aquele troco que foi a mais. Se você está andando no meio da rua, acha uma carteira, não é sua, o dinheiro que está dentro dela não é seu, você tem que procurar o dono dela e devolver aquela carteira. Glória ao nome de Jesus. A gente não pode, irmão, estar trabalhando com coisas assim, falsificando documento, não podemos estar falsificando ficha 19, não podemos estar falsificando as coisas para arrumar um emprego. Não, irmão, Deus é o Todo-Poderoso. Ainda que você não tenha o segundo grau completo, Deus vai abrir a porta de emprego para você. Deus vai te abençoar, irmão, porque eu conheço testemunho aí de irmãos que não sabia nem do ó, só sabia do ó porque tomava café numa xícara, e Deus abençoou, exaltou ele.
Ele foi procurar um emprego. Ali naquela empresa o camarada humilhou ele. Mas só que alguém indicou ele para ele ir. E a pessoa lá humilhou ele, disse que ele não se via nem para varrer o chão. E ele ficou muito triste ali e voltou cabisbaixo, com a cabeça baixa e dizendo: mas Jesus, tu não disse que a porta ia se abrir? Aí Jesus falou para ele: o emprego é seu, o emprego é seu, ligue para fulano. Ele foi e ligou para a pessoa que indicou. A pessoa que indicou ele ligou para aquela pessoa que humilhou ele e disse: bote ele para trabalhar, porque era um grandão da firma que trabalhava lá dentro já. E o camarada foi e disse: já que fulano mandou tu trabalhar, então tu vai ficar aí varrendo o chão aí. Mas só que fulano mandou tu fazer um curso aí, porque na empresa onde ele trabalhava o povo falava inglês, falava espanhol, era 4 idiomas, e botaram ele para estudar lá. Os funcionários lá ensinar ele o inglês, ensinar o espanhol. Irmão, para não tomar muito tempo, final das contas, resumir um pouco o testemunho dele. Ele aprendeu a falar inglês e espanhol, aprendeu a ler, ali na firma mesmo. E aquele camarada que humilhou ele foi transferido para outro estado. E hoje ele está no lugar do camarada, vê? O camarada humilhou ele, hoje está no lugar dele. E Deus exaltou, irmão, ganhando mais de um salário lá. E Deus abençoou. É assim que o Senhor faz. Glória ao nome de Jesus. Porque para Deus nada é impossível, irmão. Deus é um Deus de vitória. Agora você tem que crer nele, você tem que confiar. Então, sabemos que hoje em dia, se você for pregar uma mensagem dessa na igreja, ninguém vai aceitar. Os crentes quer morar no céu, mas não quer viver em santidade. Quer morar no céu, mas não quer viver uma vida separada do mundo. Muitos não querem mais orar pela madrugada, muitos não querem mais se santificar, muitos só querem estar na roda dos escarnecedores. Mas o Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, ao qual dá o seu fruto na estação própria, e quando vem o calor, a sua folha não se seca e nem deixa de dar fruto. Assim é o crente, irmão, que vive a palavra. Assim é o crente que se afasta. Não estou mandando você ficar intrigado de ninguém não, mas quando a gente estiver perto do ímpio, a gente tem que falar, tem que pregar, falar do amor de Deus, conversar, mas não compartilhar as coisas dele. Você não pode estar compartilhando não, porque está escrito que a luz não se une com as trevas. A luz não tem comunhão com as trevas. Entendeu, irmão? É julgo desigual. Você que é crente, você tem que procurar ter amizade com crente. Você que decidir ser cristão, você tem que ter amizade com quem é cristão. A pessoa não vai ficar intrigada de ninguém, não. Você vai falar do amor de Deus para aquela pessoa, falar, mas compartilhar o que ela compartilha não, irmão. Que é isso? Você tem que ser diferente. Aí tá eu no meio de um bocado de ímpio. Fulano, bora pra praia, bora. Tá lá, a turma bebendo, escutando música mudando e eu no meio. Tá errado, irmão. Tá errado. Você tem que andar com gente crente. Você tem que ir pra praia agora com os crentes, que escuta louvor, que glorifica a Deus, que ora. Aí tá certo. Mas você tá no meio da roda dos escarnecedores ali, tá errado. É pecado e você tá em pecado dentro de Deus se você fizer isso. Então, irmão, vamos vigiar. Bora se separar desse mundo. Porque Jesus me salvou e te salvou para a gente ser diferente. E eu vou dizer mais algo aqui, que as nossas ações valem mais do que as nossas palavras. Porque não adianta eu estar pregando aqui e eu não viver. Não adianta eu pregar aqui e daqui a pouco eu descer lá para baixo e estar na roda dos escarnecedores lá, os ímpios bebendo, os escarnecedores bebendo, os escarnecedores farrando, escutando aquelas músicas imundas e eu lá no meio. Aí eu não estou vivendo a palavra e Deus vai me pegar. Mas as nossas ações valem mais do que as nossas palavras. A gente tem que viver o que prega. Glória ao nome de Jesus, né? Sabemos que é uma palavra que muitos não gostam. Se você for pregar na igreja uma palavra dessa, muitos vão até rebater, muitos vão até refutar a palavra de Deus, que eles não aceitam. Porque aconteceu comigo, eu fui para uma vigília lá no 56. E eu não falei nada demais, eu só falei sobre separação. Eu falei que o crente tem que ser separado e alguém lá se irou contra mim e
depois de mim teve a oportunidade de desmanchar a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, irmão, ninguém desmancha não. A palavra de Deus, ela tem o seu efeito, ela não volta vazia. E não adianta querer desmanchar não a palavra de Deus não. Porque se Jesus diz que tem que ser separado, tem que ser separado. Se a palavra de Deus diz que tem que ser santo, porque tem que ser santo, irmão. No céu não se entra de todo jeito não. Os crentes querem tudo ir para o céu, mas não quer viver a palavra. Glória a Deus. Então, irmão, é essa palavra que eu deixo aí para nós. Vamos cada dia, né, dar frutos para Deus, porque está escrito que a árvore se conhece pelo seu fruto. Os falsos profetas, a gente vai conhecer ele pelas ações dele, irmão. Tem muitos aí pregando, mas não vivem. Muitos aí que dizem que é pastor, mas não são casados. Muitos que dizem que é pastor, mas não tem ministério, não tem ovelha, não tem congregação. São pessoas que vivem no desmantelo, nas concupiscências. Pessoas que vivem aí até em adultério aí, com um e com outra, e depois vai para o público pregar aquilo que não vive. Mas quando você vai olhar os seus frutos, as suas ações, você vê que é fruto podre, irmão. Não serve não. Cuidado, irmão. Não dê oportunidade a todo mundo não. Preste atenção na vida da pessoa. Quando vai pregar, vai distorcer a palavra de Deus, a Bíblia. E é vaso do diabo, irmão. É vaso do diabo, não é vaso de Deus não. Glória ao nome de Jesus. Então, irmão, vamos vigiar. Está escrito que a árvore se conhece pelo seu fruto, pelas suas ações. Amém? O crente, ele vive orando, o crente, ele ora pela madrugada, crente, ele lê a palavra, crente, ele procura viver em paz com todo mundo, porque está escrito na palavra de Deus: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Glória ao nome de Jesus. A gente não pode viver entregado das pessoas não, irmão. A gente não pode viver entregado de ninguém não. A gente tem que ter paz. É difícil, irmão, mas tem que orar para Deus dar a capacidade a cada um de nós para a gente viver em paz com nossos vizinhos, com as pessoas, porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. A nossa luta é contra Satanás, e Satanás usa as pessoas. Satanás usa o ímpio, Satanás usa aqueles irmãos fracos que estão na igreja que está precisando de uma libertação. E às vezes ele dá um lugar ao diabo e vem lutar contra você. Nesses últimos tempos a gente tem que se encher do Espírito Santo para lutar contra as trevas. Porque se a gente não se encher do Espírito Santo, as trevas vão usar a gente contra os irmãos. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.